Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, povo abençoado pelo Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Extraordinária Graça. Venho mais uma vez compartilhar com você uma porção da palavra de Deus para abençoar a sua vida. E o texto de hoje se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 9, e diz assim: Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Que decreto Dário assinou? Foi um decreto maligno com o intuito de prejudicar apenas uma pessoa, e essa pessoa se chamava Daniel, porque Daniel era um dos governadores de Dário, e Daniel fazia uma excelente administração em seu governo, e Dário estava com o desejo de promovê-lo ao governador-chefe. Então homens invejosos e cobiçosos ficaram com inveja e tentaram tirar da cabeça de Dário para que ele não promovesse a Daniel, e tentaram arrumar falhas na administração de Daniel. Porém, eles não encontraram erro, falha nenhuma na administração de Daniel. Então eles bolaram um plano maligno de mexer na fé de Daniel, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia e ele priorizava isso, e ele não abria mão de orar durante o dia 3 vezes. Então eles criaram esse decreto proibindo-se fazer orações durante 30 dias no reino Medo-Persa, na Babilônia. Mas o intuito deles, ao fazer esse decreto, era prejudicar somente a Daniel. Então Dário assina, e quando Daniel ficou sabendo que Dário tinha assinado, Daniel vai para sua casa e sobe para a parte de cima, ele vai do seu quarto, e ali ele ora como de costume. E Daniel orava 3 vezes ao dia, como diz os estudiosos. Daniel orava às 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Isso era uma prioridade na vida de Daniel. E aí eu entro em parênteses aqui para te fazer uma pergunta: como está a sua vida de oração? Você tem priorizado a sua vida de oração? A sua vida de oração é tão importante como era na vida de Daniel? Ou você só usa a oração como é do nosso conhecimento, que alguns infelizmente só oram quando o problema vem, usam a oração somente como uma válvula de escape, um solucionador de problemas, e a oração não é para isso. A oração ela foi criada em forma de conversa com Deus, de dialogar com Deus Todo-Poderoso, como ele fazia com Adão e Eva na virada da tarde. Ele vinha visitar Adão e Eva e conversava ali com o casal. Então a oração foi criada para Deus se relacionar com o homem. Daniel não abria mão desse relacionamento. Então tentaram prejudicar, mas Daniel propôs no seu coração: eu prefiro ser lançado na cova dos leões e perder a minha vida do que me privem do meu direito de orar, de manter a minha comunhão com Deus 3 vezes ao dia. Eu prefiro a morte do que ser proibido, impedido de orar. Olha que fé que Daniel tinha, olha que convicção que ele tinha do Deus que ele servia, para ele preferir ser jogado na cova dos leões do que parar de orar, viver 1 mês sem oração. Isso para Daniel era o cúmulo do absurdo, e ele não conseguiria ficar 1 mês sem orar, sem se comunicar, sem manter a sua comunhão com o seu Deus. Então Daniel prefere ser jogado na cova dos leões, e foi isso que aconteceu. Porém, Daniel experimenta um grande milagre na sua vida, porque Deus não livrou ele
da cova. Deus livrou ele dentro da cova dos leões, como ele relata para Dário. Deus enviou um anjo e esse anjo veio e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum. Irmãos, olha como a oração, ela surge o seu efeito poderoso na vida daquele que crê na importância da oração e prioriza a oração na sua vida. Que assim seja na minha e na sua vida, porque Daniel experimentou um grande milagre e ele foi, livre, ele foi salvo dos leões e glorificou e exaltou o nome de Deus no reinado de Dário, que Dário fez um decreto declarando: ninguém fala mal do Deus de Daniel, porque ele é o único Deus que salva e que livra o homem da morte. Porque todo aquele que falar mal do Deus de Daniel será punido, terá a sua casa derrubada e pagará com a sua vida. Irmãos, vamos priorizar a nossa vida de oração como Daniel. Vamos voltar ao início da nossa fé e priorizar a oração na nossa vida, para que a gente seja abençoado como Daniel. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração através desta mensagem. E se Deus falou ao seu coração, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem, deixa um comentário para que eu possa te responder depois. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.